Glória a Deus, amém. Vamos colocar de pé nesta noite, aleluia. Feche seus olhos e fala para o Senhor. Nós já podemos sentir a presença do Senhor, nós já ouvimos o Senhor falar conosco através dos louvores, mas agora vem um momento mais especial, que é a palavra dEle, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos fortalece e que vai nos salvar. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já entoamos louvores para Ti nesta noite. Papai querido, eis aqui cada coração diante da Tua presença. Papai querido, o Senhor é o Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha do coração do Senhor para os nossos corações. Papai querido, venha nos transformar, venha nos fortalecer, venha nos curar, Senhor, porque o Senhor é o Deus de misericórdia e o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite. Papai querido, que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, mas que nesta noite nós venhamos transbordar, ó Pai, com a Tua presença. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, usa ele com a ousadia do Senhor. Faça dele, ó Pai, o que o Senhor quer como instrumento nas Tuas mãos. E fala com a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais, porque o aprendizado da palavra é eterno. Não importa o tempo que passe, o tempo que demore a chegar, a palavra estará sempre dando sentido nas nossas vidas, porque ela tem poder. Basta que nós creiamos nisso. Abram vossas Bíblias em Josué 7. Josué 7. Josué. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos lá na descida.
E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Eles, os anciões de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué ao Senhor Jeová: por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nossas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou até transgredir o meu conceito que lhe tinhas ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala de um grande homem chamado Josué. Nós vamos falar de líderes, homens a qual o Senhor escolheu, mostrou o caminho, direcionou, caminhou junto. Josué fazia parte desses grandes homens, tanto que o nome dele ficou cravado no livro da vida. Mas no momento da caminhada, mostra para nós ao mesmo tempo que vai haver momentos de alegria, momentos de tristeza, porque a palavra fala que a noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Josué estava passando por um momento de dificuldade, ele não estava esperando isso. Eles tinham passado pelos muros de Jericó, tinham derrubado, o Senhor tinha derrubado aqueles muros, tinha vencido todo aquele povo poderosamente. Mas num determinado momento, com menos pessoas na cidade de Ai, esse povo perde uma batalha, achando que estavam junto com Deus, mas em algum momento, alguns que estavam ali dentro não estavam andando sobre o caminho do Senhor, e Deus opera na coletividade, mostrando para mim, para vocês, para cada um de nós, que nós vamos estar sempre enfrentando batalhas, enfrentando dificuldades, mas Deus estará sempre conosco. E haverá momentos que nós vamos perder alguma batalha, mas nós não vamos perder a guerra, porque essa perda da batalha será para crescimento, porque o cair do homem e o levantar é de Deus. Josué é escolhido, o Senhor fala com ele a partir do momento que Moisés termina o seu ministério, porque a obra de Deus ela continua. Josué começa lá atrás, caminhando com Moisés, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo. Ele viu o mar abrir, ele viu as pragas caírem dentro do Egito, ele viu o poder de Deus agir poderosamente naquele lugar, e o coração dele começa a se alegrar, e vendo um velho Moisés caminhando com alegria, porque o povo que anda com Deus tem alegria no coração, mesmo nas dificuldades que nós enfrentamos. E Deus começa a mostrar para aquele menino, para aquela criança, o poder de Deus sendo mostrado através dos homens, para ganhar o povo do Deus. Mostrar para aquele povo que não importa o deserto que você ande, Deus vai alimentar você. Josué aprendeu isso. Mas quando Josué pega o bastão que foi passado por Moisés, depois de toda aquela caminhada, fica com medo, e o Senhor, uma das primeiras coisas que fala para ele, fala: Moisés pereceu, mas agora está contigo, eu estou contigo. Deus fala: eu estou com cada um de vocês aqui, porque a fé de vocês é que faz com que eu cresça dentro do coração de vocês. Os milagres que Jesus fez em toda aquela caminhada durante 3 anos e meio, foi por causa da fé de cada um daqueles homens.
Foi a fé daquele cego em Jericó. Foi a fé de Zaqueu subindo na figueira brava. Foi a fé daquele homem no tanque de Betesda, mesmo não conhecendo verdadeiramente Jesus, se apresenta a ele. Esse mesmo Jesus que apresenta a vocês, através dessa palavra de Deus que tem poder, através do Espírito Santo, colocado dentro do coração, que nos garante a vida eterna. Josué estava aprendendo na caminhada, na luta, na batalha. Ele perde e de repente ele não sabe o que está acontecendo, porque ele conhece Deus, ele sabe que Deus nunca perdeu uma batalha, porque eles estavam perdendo aquela batalha naquele momento. E aí ele faz o que o crente tem que fazer quando começa a perder a batalha. Ele se ajoelha, se prostra diante dos pés do Senhor e começa a falar com Deus, começa a orar, começa a falar poderosamente com o Senhor. O que está acontecendo? Por que está agindo dessa maneira na minha vida? Por que nós estamos perdendo essa batalha? E o Senhor, até o momento que eles continuam orando, o Senhor responde e fala para ele que dentro de um daquele povo que estava ali naquele lugar, não estava fazendo de maneira correta, mostrando o poder da oração, mostrando que nós vamos passar por dificuldade, porque esses grandes homens passaram. Mas Jesus fala: eu venci. Eu passei por toda a dificuldade durante 3 anos e meio, entreguei minha vida, mas eu venci, para vocês terem força e continuar essa caminhada. E Josué se torna grande. Depois dessa dificuldade ele se torna maior ainda. Em Êxodo 33, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 33, Êxodo 33, 12. Êxodo 33, 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, um grande homem de Deus, a qual Josué aprendeu a caminhar com ele, foi um discípulo, viu as coisas maravilhosas que Deus fez na vida dele e do povo, e Josué fazia parte desse povo. Um homem escolhido por Deus, mas um líder que o Senhor coloca para guiar aquele povo. E quando o Senhor escolhe uma pessoa, começa sempre na dificuldade, mas aquela pessoa vai sempre avançando, porque Deus está no coração, porque Deus mostra o caminho. Igual a Noé, 90 anos construindo a arca, as pessoas não acreditaram de maneira nenhuma, mas Deus falava todo dia no coração, porque ele também falava com Deus. Todo dia, você falar com Deus, você se aproxima poderosamente dele, ele te mostra o caminho. O povo tirando a ideia de Noé para construir aquela arca, mas quanto mais eles falavam para Noé parar, mais ele avançava, porque assim que é o crente, na dificuldade, quanto mais as pessoas tentarem tirar você do caminho do Senhor, mais você continua caminhando, porque você faz parte desse povo, você também ouve a voz de Deus falar através da sua palavra. Moisés foi uma criança jogada no rio, enquanto o faraó estava matando os hebreus, os meninos. E aquele povo olha e vê aquele milagre, e de repente o próprio faraó que estava mandando matar, estava cuidando de um hebreu. E se você tiver apenas um pouco de curiosidade, não precisa nem ter fé, você vai olhar e vai ver que tem algo diferente. Todo aquele povo escravo olhou a vida de Moisés crescendo, sendo criado pelo próprio faraó, falou: algo diferente na vida desse menino, talvez seja esse menino que vai nos tirar da escravidão através do Senhor, usando-o, porque Deus usa homens de Deus para falar com pessoas, para transformar os seus corações e abrir para que ele habite dentro, porque o verdadeiro sentido do milagre é você abrir o seu coração. Saulo, por que me persegue? Um dia na estrada de Damasco, Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, porque o diácono Estevão pregou a palavra, ele estava lá, ouviu e foi transformado. É através da pregação é que nós somos transformados de verdade, aprendemos a acreditar de verdade nessa palavra.
Naquele momento Moisés começa a crescer, uma criança, começa a estudar nas melhores faculdades, e de repente ele tenta fazer da sua maneira com 42 anos de idade, porque ele também já sabia que era diferente, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, porque as pessoas falavam para ele: você é diferente, como que todo mundo está sendo morto pelo próprio faraó e ele cuida de você? Porque Deus escolhe o seu povo, os seus líderes, e coloca na maior dificuldade para que cresça e as pessoas vejam que continua avançando. E Moisés continuava acreditando, mas que para Moisés fazer a obra de Deus, ele teve que entrar no deserto, porque no deserto é que nós dependemos do Senhor. Josué estava aprendendo essa lição quando ele perde aquela batalha, aquela pequena batalha, depois de uma alegria de ter vencido Jericó, de ter vencido todo aquele povo, guerreando com Deus na frente, e com poucas pessoas em Ai, ele perde, mas ele estava perdendo para poder ganhar mais lá na frente. Porque quando nós perdemos, mesmo andando com Deus, nós aprendemos com Ele e nos tornamos mais fortes e aprendemos a enxergar aquilo de valor que Ele tem para cada um de nós. Obediência na palavra do Senhor. Era isso que aquele povo precisava de aprender: obediência. Moisés tenta fazer da sua maneira quando ele mata aquele soldado que estava batendo no seu povo, mostrando para cada um de nós. Ele escolheu um lado, nós também temos que escolheremos um lado. Existem duas portas, a larga e a estreita. Qual porta você vai querer andar? A larga é aquela do mundo, que vai te levar para o inferno. A estreita te leva para o caminho do Senhor, para a vida eterna. E é essa mesma porta que nós estamos aqui hoje andando, saindo da nossa zona de conforto, porque queremos alimentar desse maná que cai do céu, queremos beber dessa água da vida que transforma o nosso coração. Mesmo da dificuldade de sair das nossas casas, dos nossos lares, nós viemos aqui para ouvir essa palavra, porque sabemos que ela tem poder para transformar as nossas vidas e continuar caminhando. Moisés é colocado no deserto, teve que fugir porque matou um soldado, e o próprio faraó tenta matar seu próprio neto de criação, e Deus o tira daquele lugar e coloca ele no deserto. Coloca o seu sogro Jetro para ensinar para ele quem é Deus de verdade, que tem que ter coração aberto, que tem que ter humildade para ele trabalhar, porque agora não é mais a sua força, é a força de Deus, e Deus nunca perdeu uma batalha. Você tem que crer nisso para você continuar avançando no meio das dificuldades, e as pessoas vão ver a diferença em você e vão querer também beber dessa água. Quando Moisés se torna pequenininho, humilde, naquele momento que ele falou: não sou ninguém mais, não tenho as melhores roupas, não tenho as melhores joias que eu tinha quando morava no palácio do faraó, eu sou pequeno agora, e as ovelhas que eu cuido não são minhas, as ovelhas são de Jetro. E quando ele olha a pequenez que ele está se tornando depois de 82 anos de idade, mostrando para mim e para vocês, não importa com o tempo não, o tempo é de Deus, o tempo que Ele escolher é o tempo que vai ser para nós servirmos a Ele. E com 84 anos, um dia Moisés vê uma sarça ardente na frente dele, e ele vai lá para espiar aquela sarça, e uma voz sai daquela sarça dizendo: Moisés, Moisés. Quando ele deixou de acreditar que Deus tinha algo na vida dele, porque as pessoas não falavam mais: você vai nos tirar dessa escravidão. As pessoas não estavam ali mais, ele já não estava no meio daquele povo, ele já não estava no Egito, agora ele estava no deserto, na presença de Deus. A voz clama: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque agora vai começar a ter intimidade comigo. Agora eu vou lutar por você, porque eu luto por cada um de vocês que vem aqui ouvir a minha voz. Eu direciono o caminho de vocês, protejo a família de vocês. Basta que vocês tenham fé e eu continuarei fazendo essa obra, porque essa obra é minha, essa obra é de Deus. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa.
No capítulo 3, quando Josué estava lutando ainda com Jericó, ele olha e vê um anjo com uma espada nas suas mãos, estava entardecendo, e ele fala: quem vem é dos nossos ou é dos que nós estamos brigando? O anjo fala: nenhum nem outro, sou eu, um anjo amando do Senhor. Josué se prostra naquele momento, e a mesma frase se repete, porque também era um homem de Deus. Ele fala: o que o Senhor tem para falar comigo? E o anjo fala: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. Esse lugar que nós estamos pisando também é terra santa, porque pregamos a palavra aqui, porque aqui é transformada a vida de pessoas para o caminho do Senhor, para a vida eterna. É aqui que a fé cresce dentro do nosso coração, porque de verdade Deus fala aqui nesse lugar, e fala nos lugares que a palavra são pregadas nesses momentos. E Moisés se torna esse grande homem, esse grande líder, que em momentos da sua vida ele fraqueja, mas ele levanta de novo. Porque andar na palavra do Senhor, haverá momentos que nós também vamos fraquejar. Pedro negou Jesus, os discípulos fugiram no momento que ele mais precisava, mas o Senhor colocou todos eles junto de novo, depois do terceiro dia. Lembra disso? Em Gênesis 41, 38, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 31, 48, Gênesis 41, 38, 41, 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Pois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Sabe quem era José? José era um menino que tinha sonhos. José é um menino que tinha saído do cárcere porque tinha sido caluniado, porque tudo era um propósito de Deus na vida dele, porque Deus tinha escolhido também esse líder. Às vezes as pessoas que andam na frente são as que mais levam bufetada do mundo. Foi assim na vida de José, na vida de todos esses grandes homens. Por isso Deus sempre colocava força dentro do coração, falando com cada um deles, e José não foi diferente, e Josué também não foi. Josué de uma maneira ouviu a tua família, ouviu seu pai falar das maravilhas que Deus tinha feito na vida do seu povo. Ele acreditou, porque você andar nos caminhos do Senhor é você acreditar de verdade nele, e a intimidade vem depois, vem no caminhar, mas vem sobre as dificuldades também. Nada daquilo que fizeram com José fez com que ele se distanciasse de Deus, pelo contrário, quanto mais o mundo batia em José, mais José se aproximava de Deus, porque sabia que Deus tinha todo o poder de livrar de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E ele não teve medo, porque Deus coloca coragem na vida do crente. Deus coloca determinação. Pode observar na vida de todos esses grandes homens que andaram com eles. Quanto mais a coisa apertava, mais o povo continuava crescendo, firmado verdadeiramente na palavra. Porque essa palavra ela só vai ter poder se você acreditar de verdade nela. José acreditava nos seus sonhos. Um dia foi colocado dentro de um calabouço injustamente, e lá ele continuou pregando o evangelho, através dos sonhos que ele adivinhava lá dentro, que Deus contava para ele, e que ele falava, e a palavra foi saindo de dentro do cárcere para o palácio do faraó. A palavra de Deus fala que durante 2 anos da vida de Faraó, ele tem um sonho, e aquilo começa a perturbar a sua cabeça, e ninguém conseguia adivinhar, porque apenas Deus tem o
poder de saber os nossos pensamentos, conhecer os nossos caminhos. E no determinado momento da vida de José, o Senhor o tira daquele lugar e coloca ele como o segundo homem mais poderoso dentro do Egito. Mas o colocou ali porque Deus já tinha preparado ele todo esse tempo, assim como Ele prepara o nosso coração. Porque Ele conhecia o coração de José e sabia que José era determinado, tinha força de vontade. Porque uma pessoa que continua, mesmo nas maiores dificuldades, glorificando o nome de Deus, significa que ela tem determinação, que ela tem fé de verdade, e não importa onde você colocar, ela continuará pregando o Evangelho do Senhor. Igual Jesus pregava o Evangelho no meio dos pecadores, e os publicanos, e os saduceus falavam: o que você faz no meio de publicanos e pecadores? E Jesus falava: eu vim para as pessoas que estão doentes, porque os sãos não precisam de médico. As pessoas que acham que são normais, que acham que a vida é só trabalhar e ganhar dinheiro, coitados, um dia vai ter uma decepção tão grande, e tomara que seja em vida, para que ainda tenha tempo de se buscar os caminhos do Senhor, e o Senhor transformar, porque o Evangelho é para todos, e o Senhor mostra isso na vida de José, porque colocou ele nesse lugar, para ajudar aquela nação do Egito, para alimentar aquele povo, porque uma grande fome ia vir. Deus usa o povo dele, para às vezes abençoar o mundo, porque o mundo faz parte do sol brilha, porque o sol brilha para o justo e para o injusto, porque a chuva cai para o justo e para o injusto. Isso mostra para nós, para que a gente nunca julgue as pessoas, porque antes também nós estávamos lá no mundo, e glória a Deus, porque hoje nós estamos diante da palavra do Senhor. Em 1 Samuel 2,18, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 2,18, 1 Samuel 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de um ano em ano o trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher para a petição que faz ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de modo que se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todos este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. O começo da história da vida de Samuel começa com a sua mãe orando e chorando diante do templo do Senhor. Porque ela não tinha filhos, e a outra esposa de Eucana, seu marido, tinha, e ficava zombando dela. E um dia, através de toda essa tristeza e dessa zombaria, o coração dela se abre, e ela vai e fala verdadeiramente com Deus naquele templo, e o Senhor ouve a sua oração, e nasce Samuel. Ela fala que se tivesse um filho, ia entregar aquele filho para Deus, e Deus ia cuidar daquele filho, e o milagre aconteceu na vida dela. Samuel cresce. Eli, que era o sacerdote, começa a ver os seus próprios filhos fazendo coisa errada dentro do templo, mas não toma providência, mostrando a dificuldade que o líder oferece, enfrenta diante da casa do Senhor. Porque Jesus Cristo fala assim na palavra dele, presta atenção, ele fala: se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim.
Ele não está dizendo para você deixar de amar seu pai, deixar de amar sua mãe, deixar de amar seu filho. Ele está dizendo para você amar ele de toda a sua força, de toda a sua vontade, que ele vai cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, porque ele guia cada um de nós. Ele está falando para você colocar ele em primeiro lugar. Ele não estava colocando, por isso o Senhor vai e coloca Samuel para tomar o seu lugar. Porque a obra de Deus, ela não para, ela vai continuar sempre, através de homens que têm fé no coração, e continuará sempre avançando em meio às dificuldades. Existem homens que não vão, com o tempo, vão enfraquecer, mas se você enfraquecer, Deus coloca outro no seu lugar. Por isso nós temos que continuar sempre firmes, fazendo a vontade verdadeira do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Josué estava aprendendo isso, porque ele viu que ele podia ter fé, que ele podia continuar caminhando do Senhor, mas se um do povo que andava com ele estivesse fazendo coisas erradas, a obra não ia se sobressair. Então, através da oração e através do momento que ele fala com Deus, se humilhando, o Senhor fala à tribo e fala quem é que estava fazendo errado, quem tinha pegado os despojos de sacrifício dos deuses deles de Jericó. Porque tudo que tinha conquistado do ouro e de prata ia para a casa do Senhor, e tiraram daquele momento os despojos e ele escondeu para ele. E aí o Senhor vai e mostra aonde estava, porque nada é escondido de Deus, nada você vai esconder de Deus. Assim como Eli fazendo errado, o Senhor foi lá e o castigou. Por isso nós temos que estar sempre firmes e fortes nessa palavra. Você quer andar nesse caminho? Amém. Vamos andar, mas vamos andar tentando obedecer o melhor possível da nossa vontade, do nosso coração, os caminhos do Senhor. Porque a partir do momento que você agora está no conhecimento, Deus vai cobrar de você. Quando nós estávamos no mundo, Deus não estava nem aí com você, porque você faz parte do mundo, mas agora você não faz parte, agora fazemos parte do povo de Deus, e é Ele que guia os nossos caminhos. E a partir desse momento nasce Samuel, um dos maiores juízes, profetas de Deus, que unge os primeiros reis. Em Mateus 2, 1,6, nós já estamos terminando. Mateus 2, 1,6. Mateus 2, a palavra de Deus fala assim, Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perguntou-lhe a toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, eu e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. As coisas de Deus vai sempre contra aquilo que a gente enxerga o mundo. O maior rei, o maior sacerdote, um Deus, nasce numa estalaria, num estábulo. Filho de pessoas humildes, mas que a profecia, quando ela é dita por Deus, a palavra, quando ela é falada por Deus, ela sempre vai acontecer. E Deus sempre mostra para o povo. A partir desse momento que os magos estão chegando próximo, seguindo aquela estrela, eles começam a falar que estavam seguindo a estrela de Jesus. E era para aquele povo ficar alegre porque o libertador estava nascendo, e pelo contrário, eles começam a perseguir Jesus. A partir desse momento, Jesus criança já começa a ser perseguido. E nós às vezes passamos pequenas dificuldades e começamos a reclamar para Deus. Deus fala, você tem força. Deus sempre coloca um peso na nossa coluna que a gente sempre vai conseguir carregar, lembra disso. Está difícil, mas esforça. Porque Ele colocou para você se fortalecer na fé, no coração. Você acha que Josué desistiu quando ele perdeu aquela batalha? Ele orou para Deus.
Porque no primeiro momento da sua vida ele enfrentou uma dificuldade. Ele sabia que Deus nunca tinha perdido uma batalha. Por que ele estava perdendo? Alguma coisa estava errado naquele momento. Vamos conversar com Deus e ver o que é que está acontecendo. Porque quando você fala com Deus, Deus responde. Deus sempre respondeu todas essas pessoas, todos esses grandes homens que andaram com ele. E sempre continuará respondendo hoje, porque é o mesmo Deus, é a mesma palavra pregada há 2000 anos, é a mesma palavra pregada há 300 mil anos atrás, que está aqui hoje fazendo efeito nos nossos corações, porque essa palavra, o tempo para ela não importa, ela nos transforma e nos molda. Essa criança começa a ser perseguida com seu pai e com sua mãe, mas Deus estava com eles, e aqueles magos chegam lá para entregar ouro, incenso, para que eles pudessem caminhar para o Egito, para outro lugar, fugir de Herodes. Porque Deus vai colocar dificuldades, mas vai nos dar escape. E através desse escape que Ele nos dá, Ele nos fortalece através da palavra do Senhor. Basta que a gente continue fortalecidos e buscando o alimento. Porque se você deixar de alimentar a carne, a sua carne vai enfraquecer. A mesma coisa acontece se você deixar de alimentar o Espírito através dessa palavra, vai ficar fraco também, você não vai querer ouvir a palavra. Quanto mais você alimenta, mais forte você fica. E aí pode vir todas as batalhas que vierem, você estará pronto para enfrentar cada uma delas. E para terminar em Josué 23, a palavra de Deus fala assim, Josué 23, Josué 23, e sucedeu que muitos dias depois, que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho, entrando em dias. Aqui eles já tinham vencido as outras batalhas que vieram. Se fortaleceram naquela que eles perderam e continuaram crescendo e venceram de novo. Chamou Josué todo Israel aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhe: eu já sou velho entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez em todas essas ações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuirei a sua terra, como o Senhor vosso Deus tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartais, nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem sirvais, nem eles vos inclineis, a eles vos inclineis, mas o Senhor vosso Deus vos achegareis como fizeste até o dia de hoje. Olha que bonito. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grande e numerosa nação, e quando a vós ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Depois que eles perderam aquela luta em Ai, ao mesmo tempo que Deus falou para eles que eles tinham que andar e respeitar a palavra e andar nos caminhos, Deus mostrou para eles que não é a força deles que vencia batalhas. O que vencia a batalha é a força de Deus em nós. Porque a força de Deus é que fez todo aquele povo caminhar durante 40 anos no deserto e se fortalecer. E Josué estava lá. A força de Deus foi quando aquele povo não tinha alimento, não tinha como plantar, porque estava num deserto escaldante. Mas Deus tinha colocado uma nuvem para mais de 1 milhão de pessoas, para não deixar aquele povo perecer no deserto. E José estava lá. Aquele povo clamou com fome, porque não tinha mais comida que tinha levado do mundo. E Deus manda maná cair do céu, fazendo milagre no meio daquela nação.
porque Josué também estava lá. E Josué, no final de toda aquela batalha, que um pouco ele perdeu, mas grandiosamente todas elas ele venceu. No final ele olha e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso nós também falamos a mesma coisa, porque também somos vencedores no Senhor Jesus. E nós, eu e nossa casa, e todos nós aqui, serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, assim como fortaleceu todos esses grandes líderes e todos esses grandes homens que andaram com o Senhor na humildade no coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, amém? Pelos pedidos de oração. Vamos estar orando pela nossa irmã Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdice e família, Jaqueline, Kaique, Sinésio, Élica, Vera e Andréia. Amém? Levanta a sua mão para o alto. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé, ó Pai, para apresentar cada nome, ó Pai, que está escrito neste caderno. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. Alcança cada um deles nesta noite. Alcança, Senhor, com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação. Papai querido, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com a providência do Senhor sobre cada vida nesta noite. Que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los nesta noite. Quebra todas as barreiras, todo impedimento. Tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor na vida de cada um deles, ó Pai. Mas que o Senhor venha enviar anjos ministradores, ó Pai, na vida de cada um deles, ó Pai, e venha resgatar para a tua presença, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós apresentamos também a semana que se inicia. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Papai querido, eis aqui as nossas vidas. Papai querido, nos capacite e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência. Papai querido, abre porta onde não te importa. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um, e nesta noite, ó Pai, nós apresentamos essa semana diante do teu altar, porque a tua palavra nos diz que tudo que apresentarmos diante de ti prosperará. E nós apresentamos essa semana, nós apresentamos as nossas vidas diante da tua presença. Continua, Senhor, guardando a nossa entrada, a nossa saída, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento. Eu apresento também, Senhor Jesus, a faculdade. Apresenta cada ônibus que sai de São Simão para levar os estudantes. Papai querido, guarda cada um, ó Pai. Envia o teu exército de anjos, ó Pai, para acampar, livrando do acidente, livrando, ó Pai, de tudo que não provém do Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. E te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de vida de estarmos aqui. Papai querido, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão conosco nesta noite. Continua abençoando, continua direcionando a vida de cada um deles, ó Pai. Nós te pedimos, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, cada vida que nos ouviu nesta noite. Que a bênção sem medidas do Senhor venha estar sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.